Salve, salve, sétimo ano, tudo bem, meus queridos? Gente, hoje, tá? 31 de agosto, último dia do mês, tá? Nós vamos fazer a correção da atividade que nós passamos para vocês, que nós enviamos para vocês no dia 24, tá? 24 de agosto, tá? Atividade que nós passamos para vocês no dia 24, nós vamos fazer agora a correção da mesma, tá? Espero que vocês possam ter um bom aproveitamento, né, nessa nossa correção, possam estar verificando aí, né, de acordo com o que a gente passou para vocês, tá? Se vocês, aquilo que vocês acertaram, aquilo que vocês erraram, tá? E nós vamos aqui fazer essa correção agora, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Tá, então vamos lá. Então, a primeira questão, tá? Da primeira atividade que nós enviamos para vocês no dia 24, atividade essa que foi enviada para vocês em PDF, tá? Fala de equação, trata de equação do primeiro grau. Então, a gente vai fazer a correção dessas atividades aí, tá bom? Ok, então vamos lá. A primeira questão, gente, diz o seguinte: a sentença matemática a seguir é uma equação? É uma pergunta, né? Logo em seguida nós temos aí, justifique a sua resposta. Além de você dizer se é ou não uma equação, você vai ter que justificar. Ou seja, se você disser que sim, você vai ter que justificar o porquê que você está dizendo que é uma equação, né? E se você disser que não, você também vai ter que justificar a sua resposta, tá? Então, nós temos aí, né, uma sentença, né, matemática, nós temos aí 3x mais 15 igual a 81. Se vocês verificarem, né, no material de vocês, vocês vão perceber que vocês têm aí uma sentença, né, de 3x mais 15 igual a 81. A pergunta é, essa sentença, né, ela é ou não uma equação? Bom, meus queridos, sim, é uma equação, tá? Só que não basta você dizer apenas sim, né? Você tem que justificar a sua resposta. Se você diz que é uma equação, é porque você sabe a justificativa da afirmação na qual você está fazendo, tá? Então, é uma equação sim, né? E qual seria, então, a justificativa para essa pergunta? Muito simples, tá? Possui um valor desconhecido, né? E está expressa por uma igualdade. Toda equação, ela possui um valor desconhecido, um valor no qual nós não conhecemos, né? E está expressa, está representada pelo um sinal de igualdade, tá? Então, se você tem um valor desconhecido e se você tem, né, o sinal de igualdade, você está diante de uma equação do primeiro grau, ok? Então, a primeira pergunta nós respondemos com a seguinte afirmação: sim, ou seja, é uma equação, né? Ponto e vírgula, nós vamos justificar a nossa resposta, tá? Pois representa uma igualdade e tem um elemento desconhecido. É o que eu falei anteriormente com outras palavras, tá? Está expressa por uma igualdade, possui um valor desconhecido, logo é uma equação, ok? Muito bem. Na segunda questão, nós temos aí a seguinte situação. O comando diz: por que a sentença matemática a seguir não é uma equação? Olha só, querendo ou não, no comando nós já temos uma afirmação, né? Não é uma equação. Mas a pergunta aqui é, por quê? Por que essa sentença matemática, ela não é uma equação? E aí? Muito simples, né?
Porque ela é o oposto da primeira questão. Ela é o oposto da primeira questão. Eu acabei de falar, né, para vocês que para ser equação, além de estar representada por um sinal de igualdade, é necessário que a expressão ela tenha um valor, o quê? Desconhecido. E aí nós não temos um valor desconhecido. Todos os valores que nós temos aí são valores conhecidos. Então não tem nada de desconhecido. Tá? A sentença é 2 elevado à quinta mais 2 elevado ao cubo, que no caso é 2 elevado à terceira, igual a 2 ao quadrado vezes 10. Então você pode resolver essa situação sem problema nenhum. Não tem nenhum valor aí, né? Não tem nenhuma variável, melhor dizendo, né? Para tornar essa sentença uma equação. Professora, tem um sinal de igualdade, existe 2 membros, primeiro e segundo. Exato, perfeito, concordo com você. Mas não é uma equação pelo simples fato de não ter um valor desconhecido, de não possuir uma variável aí, tá? Então, para ser equação, é necessário que nós tenhamos um valor desconhecido e a sentença esteja expressa por uma igualdade. Lembrando que equação é tudo aquilo que se encontra em equilíbrio, tá? Você não pode esquecer disso. Ok. Então, tá? A justificativa é: não possui um valor desconhecido. Tá ok, gente? Então, por que a sentença matemática não é uma equação? Porque não possui um valor desconhecido. Tranquilo? Muito simples, tá? Terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: escreva a equação correspondente a cada situação, tá? Eu acredito que nessa questão alguns possam ter tido um pouquinho de dificuldade, né? Um pouquinho de dúvida, né? Gente, escrever uma equação, tá? É você escrever essa sentença, tá? Através da simbologia matemática, de acordo com o contexto, tá? De acordo com a sua, com a frase que você tem aí, tá? Com a situação escrita por extenso que se encontra. Por exemplo, todas as vezes, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar agora, nunca é tarde, tá? Então, todas as vezes em que você se deparar com uma situação que você estiver lendo, né, no livro, você estiver fazendo alguma atividade matemática que você não sabe do que se trata, você vai usar, né, aquele enigma com um valor desconhecido, como um valor desconhecido, melhor dizendo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se você tiver, né, em um problema, tá, em uma situação matemática, a seguinte frase: pensei em um número, imaginei um número, sonhei com um número, enfim, tudo aquilo que não está explícito, que não está claro. Então, tudo que está obscuro, nós vamos usar uma letra para representar. Tá? Por exemplo, no item A nós temos aí um número x aumentado de 31 é igual a 100. Aí você tá claro, você só vai montar a sua equação. Um número x, então você vai usar o que? X, não é isso? Você vai obedecer o comando da questão. Um número x aumentado de 31 é igual a 100. Quando se fala em aumentado, significa dizer que é somado, adicionado, né? Então, um número x. Mas vamos supor que aí não estivesse dizendo um número x, estivesse dizendo apenas um número aumentado de 31, né? É igual a 100.
Então, um número, você sabe qual é esse número? Não, eu também não sei, né? Esse número, ele pode ser qualquer valor. Ele pode ser 1, pode ser o 10, pode ser o 20, pode ser o menos 5, pode ser o 4, não sei, né? Ele pode ser qualquer valor. Só que no comando da questão, ele não diz, né? Aqui ele diz, mas em outros casos nós vamos nos deparar com situações que nós não vamos ter um número X, um número Y, um número A, né? Nós não vamos ter, nós vamos ter um número somado com tal, outro valor, né? Um número somado com 5, menos 2 é igual a um determinado valor. Então, todas as vezes todas as vezes em que você tiver uma situação na qual você não consiga identificar algum valor, né? Esse valor você vai representar por uma letra. Tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo, tá? Você tem aí no item A, a gente está falando do item A, você tem um número X aumentado de 31 é igual a 100. Tranquilo, você só vai montar a equação, ou seja, como que você vai montar essa equação? X, né? Ele fala um número X, então X aumentado de 31 mais 31 é igual a 100. Pronto, você montou a sua equação. Mas aquilo que eu estava falando lá atrás, anteriormente, suponhamos que ele não tivesse falado o número X, ele tivesse dito assim, um número aumentado de 31 é igual a 100. Como é que você ia, né, escrever essa equação? Um número aumentado de 31 é igual a 100. Ele não te falou qual é o número. Então, portanto, é um valor, então, desconhecido para você. Então, você iria representar esse número por qualquer letra que você quisesse. O X, o Y, o A, o B, o C, qualquer letra. Por que a gente coloca o X? Porque é a letra mais utilizada. E depois o Y, tá? Mas se você quiser pôr uma outra letra, desde que não se fale na letra, tá? Que fique claro. Desde que não se fale na letra, porque se estiver falando a letra, você é obrigado, como está aqui, um número X, está falando qual é a letra, um número X, então você tem que pôr X aumentado de 31, mais 31 igual a 100. Caso não falasse, né, um número X falasse um número aumentado de 31 é igual a 100, aí você poderia usar a letra que você quisesse. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Então pronto, a equação do item A montada fica X mais 31 é igual a 100. Não é para resolver, é apenas para, tá, demonstrar. É apenas para você representar a equação, tudo bem? Ok. No item B, está dizendo o seguinte, subtraindo 8 de um número X, obtemos 41. Então, subtraindo 8, né, gente, de um número X. Então, como é que nós vamos representar essa equação, tá? Subtraindo 8 de um número X. Então, significa dizer que eu vou ter o quê? X, tá? Menos o 8 é igual a 41. Subtraindo 8 de um número X. Então, esse X, né? Que vai ser subtraído, no caso, o 8 vai ser subtraído dele, perdão. Tá? Então, como é que fica a representação dessa equação? Subtraindo 8 de um número X, obtemos 41. Então, nós vamos ter como, né, a montagem dessa equação, aí a representação dessa equação, nós vamos ter X menos o 8, tá? É igual a 41. Tá ok? Ou seja, o X vai fazer o papel do minuendo, o 8 vai fazer o papel do subtraindo, né? E o resultado, tá?
no caso é o 41. Então, você vai colocar x menos 8 é igual a 41, tá ok? Quais são os termos de uma subtração, né? Quais são os termos de uma subtração? Minuendo, subtraindo e diferença, não é isso? Muito bem. No item C, nós temos o seguinte: o dobro de um número x aumentado de 31 é igual a 73. O dobro de um número x. Quando se fala em dobro, né, nós lembramos do quê? Do 2. Quando se fala em triplo, nós lembramos de quem? Do 3. Quando se fala em quádruplo, nós lembramos de quem? Do 4. E assim sucessivamente, tá? Então, se ele fala o dobro de um número x, então você vai escrever como? 2x. O dobro de um número x. O número é x, mas existe o dobro, ou seja, 2x, tá? 2x. Então, o dobro de um número x aumentado de 31 mais 31, tá? Então, 2x mais 31, aí ele diz o quê? É igual, você coloca o sinal de igual a 73. Pronto, a sua equação ela está montada, tá? O dobro de um número x, 2x, mais 31 é igual a 73. Tranquilo? Muito bem. Item D, né? O triplo de um número x diminuído de 13 dá 47. Como é que você vai representar essa equação? O triplo de um número x, então você vai ter o quê? 3x. Então, 3x menos, aqui está falando diminuído. Se é diminuído, é o sinal de menos, tá? Então, menos 13 igual a 47. Então, nós vamos ter o quê? 3x menos 13 igual a 47, tá? Essa é a representação da equação do item D, tá? D de dado. Ok. Nós vamos passar agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: daqui a 10 anos, né, futuro, daqui a 10 anos, Karina terá 28 anos. Daqui a 10 anos, né, do ano que nós estamos, mais 10 anos. Daqui a 10 anos, né, a Karina ela vai ter 28 anos. Ponto. Escreva uma equação que permita calcular, tá, a idade que a Karina tem atualmente. Tudo bem? E em seguida, encontre a idade atual da Karina. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que montar uma equação, né? Da mesma forma que nós vimos, né, montando as equações na terceira questão. Só que aí tem um detalhe, que foi aquilo que eu falei, né, lá no item A da terceira questão. A terceira questão você tem todas as letras, né? Todas as letras elas estão aí para que você possa apenas reescrevê-las. Na quarta questão, você tem um valor que você não sabe, né? Vamos ler de novo. Daqui a 10 anos a Karina vai ter 28 anos. Daqui a 10 anos ela vai ter 28. Mas você sabe a idade atual da Karina? Foi dito aqui no problema, no enunciado, quantos anos a Karina tem? Não, não foi dito. Então é um valor desconhecido. É um valor então que você vai atrás de saber,
né? E você vai encontrar esse valor através de uma equação. Você pode até saber quantos anos a Karina tem, né? Porque de certa forma dá para nós fazermos, né, esse cálculo mentalmente. Mas a questão quer que você esboce. Ou seja, a questão diz: escreva uma equação. O enunciado pede para que você escreva a equação. Então você tem que fazer aquilo que o enunciado está pedindo, né? Porque se você só informar a idade da Karina, então a questão vai ficar meia certa, né? Porque aqui pede: escreva uma equação que permita calcular a idade que a Karina tem atualmente e em seguida encontre a idade da Karina. Então, você vai montar uma equação que vai permitir encontrar a idade da Karina, a idade que ela tem atualmente, tá? Porque daqui a 10 anos você já sabe que ela vai fazer 28 anos, então isso não nos interessa. O que interessa é a idade atual, tá? Mas o que é importante é você representar através de uma equação, porque aqui pede para você escrever. Se não pedisse, né, você poderia fazer os cálculos aí mentalmente e dar a resposta, tá? Então, olha só, o que é mistério, né? O que é desconhecido nessa questão? A idade atual da Karina, porque não se fala. Então, o que nós vamos fazer? Montar uma equação para descobrirmos a idade dela. Então, olha, daqui a 10 anos, você não sabe a idade da Karina hoje. Por você não saber a idade da Karina hoje, você vai chamar a idade dela hoje. Você vai representar essa idade por um valor desconhecido, ou seja, X. X vai ser a idade da Karina agora, porque você não sabe quantos anos tem a Karina agora. Tá? Daqui a 10 anos, ou seja, a idade que ela tem, né? Daqui a 10 anos, então futuro. Então, X mais 10 é igual à idade que ela terá há 10 anos, daqui a 10 anos. Então, a idade que ela vai ter daqui a 10 anos é 28. Então, você montou a sua equação. X mais 10 é igual a 28. Da onde é que está vindo esse X? Da idade da Karina atual, que você não sabe. E quando você não sabe algo, você representa aquilo que você não sabe por uma letra, né? Pensei em um número, sonhei com um número, imaginei um número, tá? Daqui a 10 anos, fulano vai ter 50, 30 anos. Daqui a 10 anos, mas você não sabe quantos anos essa pessoa tem hoje. Então, por você não saber, você vai ter que representar, né, esse valor por uma letra. Você vai ter que usar esse valor desconhecido, essa informação que você não tem, né, que a questão ela não te passou, você vai usar como uma letra. Você vai representar essa situação através de uma letra para você montar a sua equação e sim chegar ao valor atual, o que você quer, né? Na realidade, o que a situação ela não te forneceu, tá bom? Muito bem. Então, daqui a 10 anos a Karina vai ter 28 anos. Então, X, que representa a idade dela hoje, pode ser um X, pode ser um A, pode ser um B, um C, tá? Geralmente nós usamos o X, porque é a letra que é padrão dentro de uma equação, tá? Quando estamos diante de uma equação, a letra padrão é o X ou o Y, mas geralmente é o X, tá? Mas é aquilo que eu falei, tá aberto, você pode usar a letra que você quiser, desde que você saiba que você está trabalhando com uma equação,
tá? Muito bem. Então, você vai ter x mais 10 igual a 28. Esse x, tá? É a idade que ela tem somada com quem? Com o 10, que vai resultar em 28. Então, a idade que ela tem hoje, somada com 10, vai resultar em 28, que é o valor do x, é o valor que você quer encontrar. Então, para você encontrar esse x, você pode encontrar ele de várias formas, de várias maneiras, tá? Por exemplo, você pode pensar um número que somado com 10 seja igual a 28. Ou você pode resolver a equação. Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Eu vou mandar o restante desse assunto para vocês. Eu vou mandar, tá? Mas eu já vou adiantar. Todas as vezes, pessoal, que nós estivermos diante de uma equação, nós temos que, antes de resolvermos a equação, nós temos que separar as letras dos números. Nós não podemos trabalhar com letras e números ao mesmo tempo. Nós temos que colocar letras para um lado, né? E os números para o outro lado, para não ficar aquela mistura. Então, tem que ficar separado, letra para um lado e número para o outro. Letra é letra, número é número, tá? Então, olha só, geralmente, as letras, elas ficam no primeiro membro, ou seja, o que está antes da igualdade. E os números ficam no segundo membro, aquilo que se encontra depois da igualdade. Só que tem um detalhe: todas as vezes, tá? Eu ainda vou fazer a demonstração do que eu estou falando para vocês. É porque no momento eu estou sem suporte para isso, tá? Sem ferramenta. Eu peço até desculpa a vocês. Mas eu vou fazer o possível para adquirir essas ferramentas, esses suportes, esses acessórios, digamos assim, né? Lousa, etc., para estar demonstrando isso aí para vocês, passo a passo. Mas eu acredito que eu falando e você também tirando um tempinho e dando uma olhadinha em alguns livros didáticos, você vai conseguir entender, tá? Porque certamente você já entendeu o que é uma equação. Então esse é o primeiro grande passo. Depois eu falei para vocês que a equação ela possui dois membros, primeiro e segundo. O primeiro é o que está antes da igualdade, o segundo é o que está depois. Na resolução de uma equação, você precisa, como eu falei anteriormente, separar letras para um lado e números para o outro. Letras e números não podem ficar misturados. Cada um tem que ficar no seu quadrado, ou seja, no seu lado. Então, as letras ficam geralmente antes da igualdade e os números ficam depois. Só que com um detalhe. Que detalhe? Todas as vezes em que você troca de posição, independente de ser letra ou número, se você trocou de membro, se você tira um valor do primeiro membro e vai jogar para o segundo membro, ou se você tira um valor do segundo e joga para o primeiro, ele vai ter que sair com um sinal trocado.
Ou seja, se o valor é positivo, ele vai negativo. E se o valor for negativo, ele vem positivo. Independente do lado que você for mexer, que você for trabalhar. Nessa equação aí, nós temos x mais 10, se tratando da idade da Karina, né? Daqui a 10 anos ela vai ter 28 anos. Então você montou a equação x, que é a idade atual, que você não sabe, né? O problema que não forneceu, tá? Deixou aqui esse enigma para que nós possamos descobrir, né? Então, x mais 10 é igual a 28. 28 é o que ela vai ter daqui a 10 anos. Eu quero saber o atual, a idade atual dela. Tá? Então, o que você vai fazer? O que eu falei, letra para um lado e número para o outro. Letra no primeiro membro, geralmente, e os números no segundo membro. Então, quem é letra aí? É o x. Então, você vai isolar o x no primeiro membro, tá? Então, vai ficar x igual... Aí, você vai levar o mais 10 para o segundo membro, onde está o 28. Só que, quando você sai do primeiro membro, olha o que eu falei, quando você troca de membro, independente de você estar trabalhando, mexendo com a letra ou com o número, você trocou de membro. Se você trouxer algum valor do segundo membro para o primeiro, vem com o sinal trocado. E se você levar do primeiro para o segundo membro, o valor também vai com o sinal trocado. Se for mais, vai menos, e se for menos, vai mais. Então, no caso, você tem x mais 10 igual a 28. Então, isola-se o x, como eu falei, x é igual. O 28 já se encontra lá no segundo membro, então você não vai mexer com ele, deixa ele lá. Agora, o mais 10 vai se juntar com ele, porque são termos semelhantes. E aí, o que acontece? Né? São da mesma família, são valores numéricos. É mais 10 que está no primeiro membro. Como é que vai lá para o segundo? Menos 10. Então, você vai ter x é igual a 28 menos 10. E aí, você faz a subtração, né? 28 menos 10. E você encontra, então, o valor de x, que é a idade atual da Karina. Aí, você vai repetir, x é igual... Você já montou a equação. X mais 10 igual a 28. Aí você isolou letra para um lado e número para o outro. X é igual a 28, que já estava lá. O mais 10 que estava no primeiro foi para o segundo membro. Então, menos 10. E aí você vai novamente resolver. X é igual... Aí você faz a subtração. 28 menos 10. Que resulta em 18. Então, o valor de x é 18. O valor que a idade que a Karina tem é 18 anos. Daqui a 10 anos, ela terá 28. Correto? Então, se você pega 18, que é o valor do x, ou seja, a idade que a Karina tem hoje, que não foi dito no problema, que você chamou de x, que eu chamei de x, tá? Quando você soma a idade dela com 10, que representa 10 anos futuro, ela vai ter 28 anos. Então, lembrem-se de que uma equação é tudo que está em equilíbrio. Se existe um sinal de igualdade entre o primeiro membro e o segundo membro, é porque o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Se o segundo membro é 28, então o primeiro membro tem que ser 28. Senão não é equação. Senão não está em equilíbrio. Se existe um sinal de igualdade, é porque há um equilíbrio. Tá?
Então, x mais 10 igual a 28. Qual o valor que o x tem que assumir para quando somar com 10 ser 28? O 18. Então, a idade da Karina é 18 anos. O que o problema não diz. E por não dizer, você representou por uma letra. Você representou pelo x. Corretíssimo, tá? Porque no comando, no enunciado da questão, pede: escreva uma equação, tá? Que permita calcular a idade que a Karina tem atualmente. E em seguida encontre a idade dela. Ok? Então essa é a quarta questão. Espero que vocês possam ter entendido. Quinta questão. Em uma classe de ensino médio, foi feita uma pesquisa sobre as idades dos alunos. Essas idades variam de 15 a 21 anos. Ensino médio, né? Então, as idades, elas variam de 15 a 21 anos. É o que o enunciado da questão está dizendo. Sabendo que as idades são números inteiros, identifique todas as idades possíveis. Poxa, não precisa você montar a equação. É muito simples a questão, muito óbvia, né? Tranquila essa questão aí, gente. Em uma classe de ensino médio foi feita uma pesquisa sobre as idades dos alunos. Essas idades variam de 15 a 21. Sabendo que as idades são números inteiros, identifique todas as idades, de 15 a 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 7 valores. Tranquilo. Tá bom? Com isso, a gente finaliza a correção da nossa atividade, tá? Referente à equação do primeiro grau. Atividade essa passada no dia 24 e hoje, dia 31, nós estamos fazendo a correção da mesma, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, desejo felicidade, saúde, tudo de bom. E que nós futuramente possamos estar compartilhando do mesmo espaço, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Professora Kelly. Tchau, tchau.